Sejam muito bem-vindos ao canal Em Contas, para você entender tudo sobre as finanças e contabilidade dos partidos e a prestação de contas à Justiça Eleitoral. É isso mesmo, mas vamos traduzir tudo em linguagem bem acessível, sem complexidade, em português claro e direto. Venha com a gente. Este episódio foi feito para você. Hoje, o nosso papo é sobre o fundo partidário. De onde vem, para onde vai e quais são as regras desse jogo. Bom, para a gente começar a entender esse assunto, a primeira pergunta é a mais básica de todas, né? Por que, afinal, existe dinheiro público para os partidos políticos? Qual é a lógica por trás disso? Então, a ideia central do fundo partidário é funcionar como uma espécie de escudo. Ele foi criado para dar uma independência para os partidos. A intenção é que eles possam trabalhar pelo interesse público sem ficarem, reféns de grandes doadores privados que, claro, poderiam esperar alguma coisa em troca depois. E olha, a gente não tá falando de pouco dinheiro não, viu? É mais de R$ 1 bilhão distribuído todo santo ano. Com o volume desse dinheiro público na mesa, entender como o sistema funciona é com certeza fundamental para todo cidadão. Uma boa forma de pensar no fundo partidário é como se ele fosse um serviço público essencial para a democracia, tipo a energia elétrica de uma cidade. Ele serve para manter as luzes acesas para todo mundo, sabe? Dos partidos gigantes até os menores, garantindo que todos tenham uma chance de participar do jogo político. É uma garantia mínima de funcionamento. Certo. Se a gente já entendeu o porquê de o fundo existir, a próxima pergunta lógica é: tá, mas como é que esse cofre bilionário é abastecido? De onde vem essa grana toda? Olha só esse gráfico. A resposta é bem direta. A fonte é, na sua imensa maioria, pública. Cerca de 95% de todo o fundo vem diretamente do orçamento da União, ou seja, dos impostos que todo mundo paga. E o cálculo para chegar nesse valor é bem interessante, não é um número aleatório. A lei original, lá de 1995, falava em 35 centavos por eleitor. Parece pouco, né? Só que com a correção pela inflação de todos esses anos, hoje esse valor já está perto de R$ 6. Multiplica isso por todo o eleitorado brasileiro e pronto, só essa parte do cálculo já dá quase R$ 1 bilhão para 2024. Ok, o dinheiro foi arrecadado, tá lá no cofre. E agora? A próxima etapa é fatiar esse bolo. Como é que ele é dividido entre todos os partidos políticos que existem e estão registrados no país? A divisão é feita basicamente em duas fatias. Uma fatia bem pequena, de 5%, é dividida de forma igualzinha entre todos os partidos. É tipo uma ajuda de custo para garantir a sobrevivência. Agora, a fatia grande, a de 95%, funciona na base do mérito eleitoral. Ela é distribuída de acordo com a quantidade de votos que cada partido conseguiu para deputado federal na última eleição geral. E o impacto disso no caixa dos partidos é gigantesco. Na prática, como a gente vê aqui no exemplo, um partido que teve 15% dos votos recebe um cheque mensal muito, mas muito maior do que um que teve 5%. A mensagem da lei é bem clara: mais voto na urna significa mais dinheiro no cofre. Mas calma lá. Receber o dinheiro é só o começo da história. Os partidos não podem simplesmente pegar e gastar como quiserem. Não é um cheque em banco. Existem regras muito rígidas sobre como cada centavo desse pode ser usado. Os gastos permitidos são, basicamente, o custo de operação de um partido. Pensa no orçamento de uma empresa. Serve para pagar aluguel da sede, contas de água, luz, telefone e, claro, as atividades principais do partido, como fazer propaganda e organizar campanhas. E do outro lado tem a lista do que é terminantemente proibido. E aqui o ponto central é o seguinte: o dinheiro é público e tem um propósito público. Ele não pode de jeito nenhum ser tratado como a conta bancária particular de um dirigente. Por isso, gastos pessoais ou investimentos arriscados no mercado financeiro, nem pensar. E não para por aí. A lei não só diz onde pode ou não gastar, mas ela também obriga um investimento mínimo em algumas áreas que são consideradas estratégicas. Por exemplo, pelo menos 20% do fundo tem que ir para as fundações de pesquisa e formação política, e no mínimo 5% precisam ser usados em programas para incentivar a participação das mulheres na política. E nesse ponto dos 5% tem um detalhe que pega muito partido na prestação de contas. É um erro bem comum que a Justiça Eleitoral sempre rejeita. O gasto precisa ter a finalidade de promover a participação política das mulheres. Por exemplo, um curso de liderança, um seminário.
Não pode ser um gasto genérico com mulheres, tipo uma festa de Dia da Mulher ou a compra de brindes. A finalidade do gasto é o que conta. E tudo isso nos leva, então, à parte final, que é talvez a mais crucial de todas: a fiscalização. Afinal, como o uso de tanto dinheiro público é monitorado? E o que acontece quando alguém pisa na bola e quebra as regras? O controle já começa com regras bancárias bem amarradas, feitas para garantir a transparência. O partido precisa ter uma conta bancária exclusiva só para esse dinheiro, num banco público. E essa conta tem que ter nome e sobrenome para todo mundo saber de onde vem o recurso. A ideia é que cada real possa ser rastreado, desde a hora que sai do Tribunal Superior Eleitoral até o seu destino final. E quando a fiscalização encontra um problema, as consequências são diretas, não tem muito para onde correr. Se o partido fez um gasto irregular, ele tem que devolver o dinheiro ao Tesouro e com juros e correção. Se não cumpriu a cota feminina, vai ter que aplicar o valor que faltou no ano seguinte, além do que já era obrigado. E em casos mais graves, como não prestar contas, a punição é fechar a torneira. O partido simplesmente para de receber as parcelas do fundo. Então, se a gente pudesse resumir tudo numa grande lição, seria esta: o fundo partidário foi pensado para ser uma ferramenta poderosa para fortalecer a nossa democracia. Mas o sucesso dele depende 100% de uma gestão profissional, transparente e super responsável por parte dos partidos. É uma ferramenta incrível, mas que vem com uma responsabilidade enorme junto. Isso nos leva à pergunta que fica no ar para a gente refletir. Com base em tudo isso que a gente conversou, será que o fundo partidário, do jeito que ele funciona hoje, está de fato cumprindo a sua missão original de fortalecer a democracia brasileira? É isso aí, gostaram? Fala pra gente. Sua opinião é muito importante para nós, porque queremos trazer conteúdo que realmente faça diferença. Continue com a gente. Nos encontramos no próximo episódio. Até breve.